TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da NET, canal 61.4 na TV digital, canal 361.4 na Sky. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais empresários, os principais políticos e os principais executivos do Ceará, todos eles vencedores da nossa promoção. Nessa cadeira aqui só sentam vencedores, porque para aqui só vêm aqueles que vencem as nossas promoções. E o João Carlos Diógenes já venceu a nossa promoção como diretor da DIE, e ele agora é o diretor da empresa Arte Produções, que é a grande empresa do Ceará e realiza os grandes eventos do Ceará. Eu tenho uma grande satisfação de receber aqui hoje o João Carlos. Muito obrigado. Nesse programa que é o programa de número 156. Nós já trouxemos para cá 156 figuras proeminentes do Ceará, os grandes políticos, empresários, executivos. Neste programa que tem o apoio cultural da Fortaleza Tintas, do nosso amigo Luiz Aguiar Vale, e do Passarga da Hotel, que é uma empresa do Grupo São Benedito, dirigido pelo nosso amigo Silvio Rui. Bom, Carlos, satisfação muito grande recebê-lo. Roberto. Eu fico feliz de você estar aqui, porque eu sei que você é um homem super ocupado. Que é isso. Está, inclusive, até correndo aí para ir viajar, mas arranjou esse tempinho para gravar conosco. É um prazer, um enorme prazer estar aqui, compartilhando com você essa audiência e trazendo alguma coisa do nosso trabalho. E você é uma figura ímpar na nossa comunicação, na nossa imprensa, então é uma satisfação enorme estar aqui com você. Satisfação é minha, meu irmão. Eu queria inicialmente lhe pedir que você fizesse um resumo do seu currículo profissional e pessoal. Essa história do show business no Ceará, do Brasil, é uma atividade muito recente, né? Se a gente levar para o lado profissional, é uma atividade nova, de 30 anos, 35 anos. Hoje é que essa atividade criou dimensões. E eu comecei lá na época que se fazia de tudo, né? Comecei na década de 80, no começo da década de 80, fazendo aqueles shows do Paulo Sarazate, realizei dezenas, acho que mais de uma centena de shows no Paulo Sarazate, no período da década de 80, já com uma empresa Arte Produções. Fizemos todos os nomes do rock nacional, a primeira vez que o Paralamas, o Titãs, o Lulu Santos, o RPM, o Kid Abelha, todos esses artistas entraram ao Ceará pela nossa empresa, e por mim, naquela época, um garoto ainda, muito novo, e sem sentir que aquilo ali era uma atividade econômica, que aquilo ali era um negócio, né? Na realidade, a gente tinha uma relação muito mais sei lá, que aquilo era trabalho, aquilo era... Eu lembro que a minha mãe até comentava, quando comentava dos irmãos e falava de mim, falava, o João mexe com uma coisa aí, acho que essas coisas de artista e tal. Então, existia ainda um lado muito marginal, né, no nosso trabalho. E, de fato, não havia um profissionalismo, não existia nada que se adequasse ao conjunto de necessidades que a empresa precisava, na mão de obra, na tecnologia, nas estruturas. Então, tudo era muito arranjado, mesmo grandes espetáculos que já eram grandes espetáculos. Alguns vinham completos. O show do RPM foi um show histórico no Paulo Sarazate, com muita tecnologia, mas aqui a gente tinha dificuldade de tudo. E então, já começou com Arte Produções? Já começou com Arte Produções, isso em 83, 84. Você sozinho, inicialmente? Sozinho. Sempre eu tive essa caminhada, tanto sozinho como compartilhei com toda essa turma que está aí hoje em atividade. Todos ou foram meus sócios, ou tiveram algum tipo de negócio comigo, ou ainda tem algum tipo de negócio, que isso é muito bom, sabe, Roberto? Eu acho que essa coisa de estar juntos, de alguns eventos requer um pouco de... a gente soma, né? As experiências. Soma e as responsabilidades, você divide o ônus e o bônus, né? Isso. Então é importante estar com essa parceria. Então, naquela época, nós realizamos grandes espetáculos, fizemos shows belíssimos no Paulo Sarazate,
um marco na história do show, que era aquela cultura do show em ginásio, né? Certo. Você tinha o Maracanãzinho, você tinha o Geraldão em Pernambuco, você tinha o Mineirinho, você tinha o de Certo. Porto Alegre. Então, os shows, os grandes espetáculos no Brasil eram feitos em ginásios. Isso, Né? isso. E foi exatamente quando eu entrei, né, nesse mesmo período da década de 80, Fortaleza ganhou uma casa de espetáculo, que foi a Hipopótamos, e eu, paralelamente, também dirigia a parte artística da Hipopótamos, que realizamos também excelentes espetáculos. Fizemos Sarita Montiel, fizemos Monolotello naquela época, Elisete Cardoso, Luiz Gonzaga, Gonzaguinha, Beth Carvalho, alguma coisa do rock nacional também, da MPB, Simone, Maria Bethânia, Gal Costa. Então, assim, foi um ano muito, muito rico, né? Uma Certo. década muito rica, a década de 80. Certo, Né? certo. E, em seguida, no início da década de 90, a gente continuei, ainda trabalhei, fiz algumas assessorias, alguns trabalhos em discos. Ou seja, eu transitei dentro dessa área em todos os segmentos, né? Certo. Mas o nosso grande forte sempre foi os grandes espetáculos. Fizemos em 90, foi a primeira vez que o Ahá veio a Fortaleza, isso foi em 91, foi um show belíssimo no Paulo Salazar, foi o primeiro show internacional, e logo em seguida fizemos Rei Charles. Fizemos 2 apresentações do Rei Charles aqui em Fortaleza. Então, assim, há 20 anos atrás nós trouxemos Rei Charles, 22 anos atrás, né, que é uma coisa que poucas pessoas lembram desse Eu me lembro. essa faceta. Você lembra, né? Eu havia sido, cara, administrador do Paulo Salazar na década de 70. Que maravilha. Eu entrei o prefeito era o Fialho, na época, Vicente Fialho. me convidou e eu fui seu superintendente da SUDEF, SUDEF, isso. que administrava o Paulo Salazar, Salazar e o presidente Vargas, né? Então eu fiquei de 74 a 78 na SUDEF. Então você viveu alguns espetáculos lá também Isso, no Paulo Salazar. sem dúvida né? nenhuma. E quando foi em 79, aí eu saí para ser o presidente da EMUF, que era a empresa de urbanização de Fortaleza. Quer dizer, eu fiquei 10 anos trabalhando na prefeitura, na SUDEF e depois na EMUF. Então, foi exatamente na época que teve esses grandes eventos. Agora, quando eu assumi em 74, a SUDEF. Eu acho que nessa época você ainda não tinha arte. Não. O senhor foi dos anos 80. Eu tinha... Então, eu sou um pouco mais antigo que você disso aí. Você não é um pouco mais antigo, você é um pouco mais consistente, né? Mas eu me lembro bem de todos esses shows que você falou aí. Eu me lembro bem. Eu peguei ali na época eu peguei o primeiro mandato da Maria Luísa, né, Roberto? Que foi a primeira greve do Ceará. Isso é um fato engraçado. Foi dia 17 de janeiro, no ano que a Maria assumiu, acho que 85, e nós estávamos fazendo o show do Alceu Valença, que era o Estação da Luz. E a Maria tinha assumido há 17 dias, e foi a primeira greve do Estado no município de Fortaleza, foi a greve da SUDEF, né? E eu fui a primeira vítima, né? E ela teve que ir lá, negócio de Maria. Mas aí adiou o show nesse dia, não, eu fui lá, corri no passe, prefeita, tá lá, começou a... e ela foi lá fazer o que ela sabia fazer bem, que era negociar com o grevista. Graças a Deus a gente conseguiu, mas já causou um grande prejuízo, porque as pessoas chegavam na porta do ginásio e diziam que não ia ter o show e aquela informação. Isso foi em 85, não é isso? A Maria Luísa sumiu em 85, né? Era o César Neto, né? Antes, eu acho. Foi, exatamente. Substituiu o César Neto. Substituiu o César Neto. Então, você é do grande Vicente Fialho, né? Que foi eu trabalhei com o Vicente Fialho, trabalhei com o Evandro Aires de Moura e depois trabalhei com o Lúcio Alcântara, quando o Lúcio Alcântara foi prefeito. Né? Maravilha. Eu tive essa alegria de passar esses 10 anos lá na prefeitura. E aí o Paulo Salazar tem esse legado, né? A cidade, essas ferramentas que, já que estamos falando dessas ferramentas públicas, que conseguem fazer com que a história do Castelão. Nós estamos agora, dia 5 de abril, com o show do Roberto Carlos, nós estamos realizando 4 grandes espetáculos em Fortaleza, na Arena Castelão. Eu acho que nenhuma arena no Brasil, num espaço de tempo tão curto, realizou 4 espetáculos da grandeza que o Castelão. Então, jamais teríamos a oportunidade de assistir um show do Paul McCartney se não tivéssemos uma arena como o Castelão, para poder ofertar as condições técnicas e estruturais para um grande espetáculo desse, como Paul McCartney, como Beyoncé, como Elton John, e agora o Roberto Carlos, num show especial,
um show totalmente preparado para a arena, né? Então, são essas estruturas que fazem com que a gente quebre paradigmas, né, e transforme, faça a nossa parte nessas transformações, né, que cada um tem que fazer a sua. Perfeito. A minha é essa, né? Eu tenho que fazer essa é que eu sei fazer, essa que, né, as pessoas na área de educação, na área de saúde, em outras áreas que atuem também e tragam as suas contribuições sociais, econômicas, né? Então, assim, eu acho que usufruir a sociedade, nós como empresários, de ferramentas como essa, como o próprio centro de eventos, é um prazer e Roberto, hoje a indústria do entretenimento é um negócio fantástico. Sem dúvida, meu irmão. Que aferir ela hoje seria um grande desafio para o Brasil e para todos, para poder entender o tamanho que se produz de emprego, se produz de tudo dentro desses eventos. Então, você trabalha num show desse na Arena Castelão com 2.400 pessoas, né? Então, é uma coisa fantástica, uma coisa fabulosa e me emociona muito. Mais, né? Com certeza, o crescimento nessa área e principalmente com o ganho que tem dessas ferramentas públicas como o centro de eventos, como a arena, como o centro olímpico que está sendo construído, que vai ter uma arena para 18 mil pessoas, onde você vai conseguir trazer shows intermediários de excelente qualidade, porque os recursos técnicos vão ser satisfatórios, né? Quer dizer, você não teria aquele show grandioso, que seria para a arena, mas teria um show intermediário, que é hoje, onde a América, as grandes arenas americanas e europeias funcionam, né? Então, até o final do ano, nós vamos ganhar também uma arena dessa em Fortaleza. Então, isso está, inclusive, nos trazendo essa vantagem, né? Primeiro, a expertise no negócio. Segundo, as grandes ferramentas. Por isso que estamos conseguindo esses objetivos. As pessoas, quando chegam, e realmente a gente teve essa oportunidade de ver isso, eu tive essa oportunidade, né, o tour manager do Paul McCartney teve em Fortaleza 70 dias antes do espetáculo, nós fizemos uma visita técnica à Arena Castelão, e ele olhou e disse, isso aqui é fabuloso. Então, é muito bom escutar de quem anda o mundo inteiro, que anda, né, você está escutando. Quem conhece muito. Então, essa nova cultura que o Brasil inteiro, né, uma cultura dos grandes espetáculos em arenas, com o ganho de todas essas arenas, elas aqui vão ter que ter uma função mais ampla de que, né, o futebol, né? Então, acho que isso aí é o nosso próximo grande desafio. Mas a sua empresa faz também eventos na área esportiva? Não, nós não temos essa... nós produzimos, né, fizemos aqui em Fortaleza um evento grandioso para a Red Bull, que foi no Marina Park, que inclusive é um evento mundial, né? Então nós fazemos a produção executiva para essas empresas, damos suporte às empresas de eventos esportivos aqui em Fortaleza. Então a gente serve também como esse guarda-chuva para essas empresas. Então, assim, temos uma estrutura muito... Hoje, Fortaleza, o estado do Ceará, nossa empresa, ela tem uma das melhores estruturas do Brasil, em termos de estruturas tubulares, em alumínio, né? Os palcos que foram... Toda a estrutura da Arena Castelão foi outra coisa que nós tivemos que avançar um pouco. A logística desse material, se fosse trazer aquele palco do Paul McCartney, todo aquele piso, seriam 29 a 30 carretas. Então, nós optamos em fazer um investimento nesse material. Então, esse material, aquele palco que nós temos aqui, existem 3 palcos daquele no Brasil, né? Um está aqui em Fortaleza, que a gente faz operações em Recife, em Salvador, atendemos essa demanda do mercado do Nordeste nessa área, né? Que é um outro braço de negócio nosso que equilibra, né, a sazonalidade dos espetáculos. Certo, né? certo. Né? Porque você tem que ter hoje nós temos 170 funcionários, então é uma coisa dura chegar no dia 30. Perfeito. Né? Ô, João Carlos, eu queria lhe pedir um intervalo de 1 minuto, nós voltaremos em seguida. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias.
Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Bem, meus amigos, nós voltamos hoje no nosso programa de número 156. Nós estamos completando agora 3 anos desse programa que está no ar. Eu fico muito feliz em receber o João Carlos hoje aqui, porque o João Carlos hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores promotores de eventos do Nordeste e talvez do Brasil. E vou receber na próxima semana o reitor Jesualdo Farias, justamente nessa semana de festejo dos nossos 3 anos. Ô, João Carlos, eu sei da dimensão da sua empresa e eu lhe pergunto, no caso desses eventos artísticos, você traz o artista para cá, você trata diretamente com o empresário dele e você traz já como um contratado da Arte Produções. A Arte Produções ela é parceira hoje de 3 grandes braços de negócios de shows internacionais, que são 3 empresas no Brasil. E essas empresas geralmente fazem o gerenciamento latino-americano das excursões, né, desses grandes artistas, e nós atendemos a eles, somos parceiros deles, da região do Ceará à Bahia. Agora, no Elton John, nós fizemos a Arena Fonte Nova, fizemos o show da Arena Fonte Nova. Foi seu evento lá? Foi da Arte Produções, certo, junto com a empresa de Minas e essa empresa de São Paulo. Certo. São eventos de grande envergadura, então a gente trata de fazer um consórcio, né, onde cada um entra com a sua habilidade de mercado em cada... Como no Nordeste nós temos uma visibilidade muito boa, então nós estamos sendo parceiros dessas empresas em vários locais do Brasil. Né? Estamos entrando com a nossa estrutura, estamos entrando com o nosso conhecimento de área, porque o Nordeste é diferente, tem umas particularidades, né, de se trabalhar. Então nós fizemos Fonte Nova e Fortaleza, no caso do Elton John. Então, a Arte Produções ela é associada a essas empresas que fazem gestão de discussões latino-americanas desses grandes artistas, né? E estamos prospectando várias coisas para 2014, segundo semestre, para 2015, 2016, né? Porque é um trabalho muito lento, é um trabalho para você aprovar uma vinda de um artista desse, tem um tempinho, né? Certo, certo. E neste caso, o João Carlos, você além de trazer o artista, você executa o projeto, você executa o show. Você tem todo o equipamento de palco, tudo isso para executar o show, não é isso? Isso. Quer dizer, a Arte Produções, ela, além de trazer o artista, ela faz o show. Ela ainda é uma fornecedora também da parte estrutural, perfeito, do espetáculo. Isso é bom. E esses shows que você faz, por exemplo, esse que você fez em Salvador e em Belo Horizonte, você faz com o seu equipamento? Até Salvador. A partir de Belo Horizonte, a gente já não consegue atender, porque aí o custo de logística já fica totalmente inviável. Certo. Então, assim, dentro de uma leitura de viabilidade financeira, até Salvador é interessante a gente descer com os caminhões, tanto para o parceiro, para o sócio, como para a própria empresa. Às vezes, até para a gente é mais conveniente locar alguma coisa do Rio, de Belo Horizonte, para um show no Nordeste. Né? Então, no caso de Salvador, a gente ainda levou muita coisa daqui. Né? Até porque coincidiu com a véspera de Carnaval e a própria cidade de Salvador consome tudo. Né? Carnaval, aquilo é uma loucura, é uma indústria fantástica. Você olha, fica fascinado com a grandeza, com o que aquilo produz, com o que aquele espetáculo produz. Então, agora, aqui em Fortaleza, nós atendemos 100%. A parte de som, de luz e imagem, essa parte, geralmente, o artista traz do Sul. O som, nós temos hoje no Brasil a 2ª maior empresa de som do mundo. Né? E a brasileira atende a América do Sul, atende a Europa. Então, graças a Deus, o Brasil está ganhando força e está ficando mais fácil de realizar grandes espetáculos. Né? Certo.
nós temos uma estrutura muito boa, a parte de som é muito boa, a iluminação ainda é uma coisa que vem muita coisa de fora, mas o resto do Brasil hoje é excelência, né? Ô, João Carlos, eu queria que você detalhasse um pouco, porque um show desse, por exemplo, você trouxe Paul McCartney, você teve Elton John também Elton com você, John, todos esses grandes Beyoncé. shows. Eu queria que a Beyoncé, eu queria que você detalhasse um pouco da logística, do trabalho para executar um show desse. Quer dizer, os principais shows que você fez nos últimos 3 anos foram esses internacionais, né? Fiz o Chico Buarque, né? A turnê do Chico, e que é uma história da nossa música. Sem dúvida, sem dúvida. Fiz Marisa Monte, né? Também a turnê da Marisa. A Marisa nós fizemos no Nordeste, a parte do Nordeste. O Chico também nós atendemos, eu faço Chico há 20... Quando o Chico resolve trabalhar, né? Quando o Chico resolve trabalhar, eu trabalho. Né? É de 5 em 5 anos, né? Igual a Copa do Mundo, tem um ano a mais. E é um calendário mesmo. O Chico ele tem essas pausas de 4, 5 anos entre uma turnê e outra. E uma turnê curta, geralmente cada turnê dessa são 100 shows. Né? Nós já fizemos agora nessa última turnê, nós fizemos 8, né? Quer dizer, todo o braço do Nordeste. Então são artistas que a gente já trabalha, o próprio Roberto, há 22 anos que a gente vem. O Roberto sempre que vem aqui também vem com Nos você? Nos últimos 22 anos a gente tem mantido essa parceria muito forte, né? Então, certamente eu fiz a primeira homenagem ao Roberto Carlos no ano 2000. Eu tive o privilégio, viu, João Carlos, de homenagear os 20 brasileiros vencedores do século XX. Eu homenageei as principais figuras do Brasil do século XX. Quem foi? Roberto Carlos, Pelé, Ivo Pitangui, Oscar Niemeyer, Roberto Marinho, Raquel de Queiroz, Adib Jatene, as grandes figuras, os 20 principais brasileiros do século, Barbosa Lima Sobrinho. E eu tive o privilégio de fazer esse evento na Academia Brasileira de Letras, que é um dos lugares mais fechados do Brasil, como você sabe, no Senado Federal. Evidentemente que eu não tive... É difícil você reunir 20 personalidades num evento. Então, eu fiz um evento no Senado Federal em Brasília, onde eu consegui levar 8. Eu fiz na Academia Brasileira de Letras, onde eu consegui levar 6 ou 7, e ficaram faltando alguns. Maravilha. E o Roberto Carlos foi, inclusive, um dos que não pôde ir no dia do evento. Porque foi na época que a Maria Rita havia falecido, e ele não estava saindo, estava totalmente retraído. E o filho dele, o Dudu Braga, com quem eu fiz uma boa amizade, e o Guto, que é o empresário dele, e a Ivone Cassu, que era assessora, estiveram lá. Todos os 3 estiveram representando o Roberto Carlos. Você sabe que a Ivone faleceu, né? Sei. A Ivone faleceu, acho que ano passado, né? Então, eu tive o privilégio de fazer essa entrega num show no camarim do Paulo Sarazate. Entreguei a ele o troféu, em 2000. Nós fizemos 2 dias ali, né? Naquela semana nós fizemos 2 dias no Paulo Sarazate. E agora, viu, João Carlos, nós estamos homenageando o Roberto Carlos como um dos 10 brasileiros da década, que eu também tive o privilégio de fazer esse evento na Academia Brasileira de Letras, onde nós homenageamos Gisele Bündchen, homenageamos Lula, homenageamos Dilma, homenageamos os grandes brasileiros. E faltam entregar 2 troféus, Pelé e Roberto Carlos. Então, eu estou tentando, e queria, inclusive, contar com o seu apoio. Com certeza. Já falei com o Dudu, com quem eu tenho um bom relacionamento, para quando ele vier agora, no dia 5 de abril, eu tenho o privilégio de entregá-lo pessoalmente, esse troféu. Inclusive, eu digo até orgulhosamente que no dia que eu fui entregar lá no ginásio Paulo Sarazate, ele me deu um beijo. Eu digo, foi o único beijo de homem que eu gostei. Então, ele recebeu ontem, Roberto, isso aí que você está falando, bacana isso que você está dizendo, o Roberto, ele produz muito essa sensação. E ontem eu assisti aquela entrevista, aquele programa do Lucas Mendes, e tinha um garoto falando sobre... e ele disse que... ele falou uma coisa que eu me lembrei do Roberto Carlos imediatamente, que ele estava conversando com fez várias entrevistas com vários empresários que tinham uma características de serem bilionários, e que a única coisa que ele achou em comum entre eles é que ele estava falando com os empresários e sentiam a pessoa presente. Perfeito. E o Roberto Carlos, ele deixa muito... Você está do lado dele, ele está muito
presente. Ele está ali com você, ele deixa à vontade, ele cria sem dúvida. E é uma coisa muito dele. Eu queria a leitura disso e ontem eu acabei entendendo o que era aquilo ali. Ele está presente, ele não está ali lhe atendendo porque ele está lhe atendendo. Ele está lhe atendendo porque ele está lhe atendendo. Porque ele está lhe recebendo, de fato, né? Ele produz essa Pois eu tive essa alegria de fazer essa homenagem a ele. Eu espero agora, no dia 5 de abril, entregar esse troféu, contando aí com o seu apoio. Tenho dúvida que vai ser um prazer para ele receber. Você falou aí que num show, por exemplo, como esse agora, do Elton John, esses grandes shows da Beyoncé que estiveram aí, você falou quantas pessoas trabalham num evento aqui? 2.300 pessoas. É mesmo, rapaz. É uma mobilização. É uma mobilização fabulosa. O Paul, só para você ter uma ideia do tamanho, o Paul, nós descarregamos próximo de 60 carretas de equipamento, de material. Então, coisa, tudo tem que funcionar. A equipe do Paul eram 168 pessoas. Então, nós usamos 3 hotéis na cidade para distribuir essa equipe, né? Então, é uma mobilização de carro, de transporte, de caminhão, de vans, de tudo, né? De alimentação, porque todo o gringo, ele come, almoça e janta no local do show. É mesmo. E toma café. Então, assim, você tem que montar um restaurante dentro da estrutura, onde você tem que fazer 5 refeições. E ali, eles, durante todo o período de montagem, que pode demorar de 2 a 3 dias, eles estão todos ali dentro, então eles comem ali dentro, eles fazem tudo ali dentro, eles só fazem aquilo ali, eles não olham nem para o lado, né? Então, é uma mobilização muito grande, é uma experiência nova, Roberto. Quero dizer aqui que a gente tem muito ainda que aprender, estamos tentando aperfeiçoar o máximo possível essa nova cultura de fazer esses grandes espetáculos nas arenas, né? Nós estamos aí, como falei, isso é o quarto grande evento na arena que nós estamos realizando, né? E essa cultura de grandes espetáculos outros países têm, porque a gente escuta muitas pessoas, porque eu fui um show em Nova York, eu fui um show em Paris, né? E, gente, a gente está tentando buscar a nossa excelência, a nossa qualidade, desde a hora onde você estaciona seu carro, quando você recebe. Então, isso tudo depende muito de preparar a mão de obra, de qualificar as pessoas. É um trabalho muito maior do que apenas apresentar um artista em cima do palco, né? Você tem é um desafio muito grande, né? Nós estamos... um custo muito alto, uma dificuldade de se realizar, porque não é fácil. E, assim, estamos indo muito bem. Acho que a evolução do serviço como um todo, né? Não só do espetáculo, mas do serviço, porque dentro do ingresso existe um conjunto de serviços, né? É a sua chegada, onde você senta, como você vê. Então, todas essas coisas estão sendo muito bem pensadas e trabalhadas para melhorar a qualidade e a eficiência, porque nosso grande desafio é fazer com que as pessoas saiam com um nível de satisfação muito grande, não só pelo espetáculo, mas como um todo, né? E o Ceará, com a construção do centro de eventos, né? O segundo maior centro de eventos do país hoje, com a Arena Castelão, que você falou aí, quer dizer, nós nos credenciamos, nós nos preparamos para trazer esses grandes eventos. Com certeza. E, felizmente, nós temos aqui no Ceará uma pessoa com o seu know-how, com a sua experiência, né? Que já realizou 5 Alguns falam com uma loucura, né, Roberto? Tá entendendo? Né? Porque... E eu lhe pergunto, João Carlos, em termos financeiros, esses grandes projetos deram bom retorno? As pessoas... Porque foi um investimento muito alto, né? É engraçado. Claro que se faz conta, que se faz planejamento financeiro, se faz tudo. Mas quando você está envolvido dentro desses projetos, você tem uma coisa, né, uma satisfação emocional, uma satisfação pessoal tão grande que, assim, essa conta, se a gente fizer, não fecha, sabe, Alberto? Certo. Então, se fizer, não faz o evento. Certo. Se for fazer essa conta na ponta do lado, for pensar, não faz. Você está entendendo? Então, é muito arrojo, né? Muito. Então, são os impulsos, acreditar, confiar, e, assim, tentar errar o mínimo possível para poder, porque se ganha diminuindo os erros, né? Então, assim, se for pensar, não faz. Né? Eu acho que é mais o arrojo mesmo, é mais a vontade de trazer alguma coisa e mudar alguma coisa e deixar alguma coisa aí para
para a nossa terra, é uma coisa do cearense mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. João Carlos, eu te pergunto, e para o futuro, quais são os seus planos? Você está aí bem, com a sua empresa bem equipada, você está preparado, né? O estado do Ceará está bem, tem equipamentos, né? Equipamentos aí de primeiro mundo. Quais são os seus planos para o futuro? Roberto, esse conforto, essa linha de conforto, ela no nosso segmento, ela não existe, né? Porque como ele é uma coisa muito dinâmica, ele está se reinventando todo dia a gente tem que estar se reinventando, a gente tem que estar pensando em fazer uma coisa nova. Então, o que hoje nos dá um certo conforto é saber que nós hoje somos rota, né, de grandes espetáculos, temos condições e estruturas. Agora, essa disputa de mercado, inclusive, a partir de 2014, 2015, ela vai ficar muito mais acirrada. Por quê? Porque você vai ter uma oferta no Brasil de grandes arenas. Então, o que é que acontece? Nenhum artista de grande envergadura tem uma agenda disponível para fazer 5, 6 apresentações no Brasil. Então, e nós vamos ter uma oferta muito maior de arenas do que... né, então, assim, o que é que vai acontecer? A briga vai ser maior a partir de 2015. Você vê, o Rio Grande do Sul vão ter 3 grandes arenas, São Paulo, 4 grandes arenas, Rio de Janeiro, 3 grandes arenas. Perfeito. Então, assim, Brasília, hoje, Minas, 2 grandes arenas. Então, para 6 shows, para 6 apresentações, né, de um artista no YouTube vir ao Brasil, vai fazer 4 shows. Para a gente conseguir trazer para cá, a gente vai ter que, né, brigar muito, porque você tem Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre. A concorrência, né, é muito grande. Muito grande. Então, são desafios. Agora, nós estamos projetando muita coisa para 2014, 2015, já nessa área. Estamos nos aperfeiçoando na área de estrutura. Hoje, eu estou indo a São Paulo, inclusive, para uma reunião amanhã, para uma empresa fornecedora de estruturas, para feiras, para eventos, né? Que é uma coisa que a gente está se dedicando muito. E são os desafios agora, mudança de campanha, de Copa do Mundo, essas oportunidades boas que estão surgindo. Esse que é um ano muito dinâmico, né? Devido à Copa do Mundo, as eleições, né? É um ano de muita movimentação. Compromisso, né, para a gente, pelo menos, a Copa tem trazido bons resultados, né? Poderia ser melhor para o Brasil inteiro, né? Mas as circunstâncias aí são... Mas, João Carlos, eu queria agradecer demais a sua presença aqui, viu? E queria só que você acrescentasse mais alguma coisa que eu não tinha lhe perguntado. Eu quero só agradecer estar aqui no seu programa, que 3 anos de sucesso, mais de quase 160 entrevistados, e fazer parte desse grupo, né? E mostrar que nós somos guerreiros e que nós estamos aí nessa luta, é igual a todas, é igual a quem está brigando por outras oportunidades de melhorar as condições do nosso estado, né? Perfeito. Aquela coisa do bom cearense aí. Tá, João Carlos, muito obrigado a você, meu irmão, pela sua presença aqui. Obrigado. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse foi o programa de número 156, que tem um apoio cultural da Fortaleza Tintas, uma empresa do grupo do nosso amigo Luiz Vale, e do Passarga da Hotel, uma empresa do grupo do nosso amigo Silvio Rui. Ele vai ao ar no domingo, às 19 horas, reprisa na segunda-feira, às 7h30 da manhã, reprisa na quinta-feira, às 14 horas, na sexta, às 20 horas. Nós colocamos no YouTube todas as entrevistas nossas, inclusive vamos colocar essa do João Carlos. Damos também para ele um DVD da entrevista, para que ele mostre para os seus funcionários, para os seus amigos. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima semana. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.
Quando você coloca o seu nome em algo, vira compromisso.